Os lustres de cristal lançavam uma luz prismática pelo salão de festas do Grand Hotel Paulista, onde a elite de São Paulo se reunia em seus trajes de grife. Marina Campos, de 28 anos, ajeitou seu simples vestido de coquetel preto, a única peça formal que possuía, e lutou contra o impulso de fugir. Como intérprete de Libras para o Gala de Caridade do Hospital da Criança de São Paulo, ela não pertencia àquele meio de patronos ricos, mas precisava desesperadamente daquele trabalho como freelancer. Lembre-se apenas, se misture e esteja disponível se precisarem. A coordenadora de sua agência a havia instruído. Até agora, ninguém havia solicitado seus serviços, fazendo com que Marina se sentisse cada vez mais invisível enquanto circulava pela multidão. Foi quando a viu. No canto distante do salão, parcialmente escondida atrás de uma coluna de mármore, estava uma adolescente em um vestido azul marinho. Enquanto todos ao seu redor riam e conversavam animadamente, ela permanecia em silêncio com os olhos atentos e inteligentes. Apesar de seu vestido de grife e dos brincos de diamante, algo em sua postura, a leve tensão em seus ombros, o jeito cuidadoso como ela observava os lábios se movendo, foi imediatamente reconhecível para Marina. A garota era surda e ninguém estava conversando com ela. A atenção de Marina se desviou quando uma onda de empolgação percorreu a multidão. Antônio Mendes, o bilionário da tecnologia e convidado de honra da noite, havia chegado. Sua empresa, a Inovações Mendes, doara milhões para a nova ala pediátrica do hospital infantil. Os flashes das câmeras dispararam quando ele entrou, um homem alto de cabelos grisalhos e presença imponente. As pessoas gravitavam em sua direção como mariposas para a chama, ansiosas para compartilhar seu brilho. Senhor Mendes, aqui, chamavam fotógrafos e repórteres enquanto doadores ricos se acotovelavam para apertar sua mão. Marina olhou de volta para a garota de azul, notando como ela observava o pai. Pois quem mais o famoso Antônio Mendes poderia ser para ela, com uma mistura de orgulho e resignação. Nenhuma vez o Sr. Mendes olhou na direção da filha e nenhuma vez alguém se aproximou dela. Respirando fundo, Marina atravessou o salão. Ao se aproximar, os olhos da garota se arregalaram levemente, surpresa por ser abordada diretamente. Olá! Marina sinalizou suas mãos, formando a saudação com facilidade praticada. Meu nome é Marina. Qual é o seu... O rosto da garota se transformou. A máscara cuidadosa de indiferença educada desapareceu, substituída por um sorriso de alegria tão genuína que fez o coração de Marina doer. Há quanto tempo alguém não se comunicava com essa garota em sua própria língua? Sou Olivia. Ela sinalizou de volta, seus movimentos rápidos e elegantes. Você sabe Libras? Você é surda também? Não, respondeu Marina, seus dedos dançando pelos sinais. Sou intérprete. Às vezes trabalho no hospital infantil, aquele para o qual meu pai fez a doação. Olivia sentiu um brilho de algo complicado passando por seu rosto. Eu deveria ficar aqui e parecer bonita para as fotos mais tarde. A amargura em sua expressão disse tudo a Marina. Olivia estava acostumada a ser um adereço, não uma participante. Bem até lá, sinalizou Marina. Gostaria de uma companhia que realmente converse com você. A risada de Olivia foi silenciosa, mas expressiva. Meu Deus, sim. Fiquei observando os lábios das pessoas a noite toda, até meus olhos doerem. Você sabe quantas pessoas aqui me perguntaram se eu consigo ler lábios e depois exageraram tudo como se eu tivesse 5 anos. Marina sorriu, sabendo exatamente o que ela queria dizer. Ou eles gritam porque aparentemente ser surdo também significa que você é burro. Exatamente. Olivia sinalizou, seus movimentos se tornando animados. Ou o meu favorito, quando descobrem que sou surda, imediatamente começam a falar com quem quer que esteja comigo, como se eu de repente tivesse me tornado invisível. Enquanto conversavam, Marina notou como os ombros de Olivia relaxaram, como seus olhos brilharam. A garota era inteligente e incrivelmente engraçada, e faminta por uma conversa de verdade. Estou no último ano do ensino médio, Olivia explicou quando Marina perguntou sobre a escola. Eu estudo na Academia Morumbi. É uma escola regular, mas eles têm um programa para surdos. Você tem muitos amigos lá? Perguntou Marina. As mãos de Olivia hesitaram. Não muitos. Os alunos ouvintes acham que sou metida porque sou filha do Mendes, e os alunos surdos acham que sou privilegiada e não entendo as dificuldades deles. Isso parece solitário, Marina respondeu honestamente. É o que é. Olivia sinalizou com um dar de ombros que não escondia totalmente sua dor. Pelo menos eu tenho minha arte. Eu pinto.
Na verdade, sou muito boa nisso. Adoraria ver seu trabalho um dia, disse Marina. Do outro lado do salão, Antônio Mendes interagia com a multidão com um charme praticado aparentemente inconsciente da existência de sua filha. Marina não pôde deixar de notar como os olhos de Olívia ocasionalmente se desviavam para ele. Uma mistura de anseio e ressentimento em seu olhar. Seu pai parece muito ocupado esta noite, Marina comentou com cuidado. O sorriso de Olívia tornou-se amargo. Ele está sempre ocupado. A Inovações Mendes não se administra sozinha, sabe? Sua sinalização assumiu uma qualidade zombeteira, claramente repetindo palavras que ela já vira muitas vezes. Ele construiu um belo império desde que minha mãe morreu. Tenho muito orgulho dele. A natureza ensaiada da declaração era de partir o coração. Quando sua mãe faleceu, Marina perguntou gentilmente. Quando eu tinha 7 anos. Foi quando tudo mudou. As mãos de Olívia diminuíram a velocidade. Antes disso, nossa casa era cheia de música, o que é irônico, eu sei. Minha mãe era uma pianista de concerto. Ela se certificava de que eu vivenciasse a música à minha maneira, através das vibrações pela expressão em seu rosto quando tocava. Depois que ela morreu, a música parou. Papai se enterrou no trabalho e eu me tornei o problema a ser resolvido. O problema, a filha surda, os especialistas, as cirurgias, as terapias. Ele queria me consertar. Os sinais de Olívia tornaram-se nítidos angulares. Ele nunca aprendeu a sinalizar. Nenhuma palavra. Temos intérpretes em casa, rostos rotativos que mal conheço. Ele fala com eles, não comigo. Em sua própria casa, ele fala com estranhos sobre mim enquanto estou sentada bem ali. Marina sentiu uma onda de raiva por Antônio Mendes. Como alguém tão bem-sucedido, tão rico, poderia falhar tão fundamentalmente em se comunicar com sua própria filha? Sinto muito. Ela sinalizou simplesmente. Olívia deu de ombros novamente. Como eu disse, é o que é. Ela olhou por cima do ombro de Marina e sua expressão mudou, falando no diabo. Marina se virou para ver Antônio Mendes se aproximando acompanhado por um fotógrafo e o que parecia ser sua assistente, uma mulher de aparência elegante em seus 40 anos com um tablet na mão. Olívia, disse Mendes, seus lábios fáceis de ler enquanto ele falava alto e deliberadamente. Precisamos de você para as fotos. Ele não olhou para Marina, não reconheceu sua presença de forma alguma. A assistente sorriu rigidamente e gesticulou para Olívia se aproximar. O rosto de Olívia se suavizou na mesma máscara educada que usava antes. Antes de seguir o pai, ela sinalizou rapidamente para Marina. Viu o que eu quis dizer? Ele nem se pergunta quem você é ou por que está falando comigo. Enquanto Olívia se afastava para ficar ao lado do pai para os fotógrafos, Marina sentiu uma estranha sensação de determinação se enraizar. Em seu trabalho no hospital, ela vira inúmeras crianças isoladas por sua surdez, mas nunca alguém tão completamente sozinho enquanto cercado por tanto privilégio. A noite continuou, e Marina observou enquanto Olívia posava obedientemente para as fotos, assentia nos momentos apropriados e mantinha seu sorriso perfeito e praticado. Nenhuma vez o Sr. Mendes ou qualquer outra pessoa tentou incluí-la na conversa que girava ao seu redor. Quando a parte formal da noite terminou, Marina viu Olívia se afastar da multidão indo em direção a uma porta lateral que parecia levar a um terraço com jardim. Tomando uma decisão em uma fração de segundo, Marina a seguiu. Lá fora, a noite de São Paulo estava fresca e clara, o terraço do jardim iluminado por uma sutil iluminação paisagística. Olívia estava na balaustrada de pedra olhando para as luzes da cidade abaixo. Escapando, Marina sinalizou ao se aproximar. Olívia se virou e o alívio em seu rosto era palpável. Apenas respirando. Às vezes preciso me afastar de todos aqueles lábios em movimento. Antes que Marina pudesse responder, a porta do terraço se abriu novamente. Antônio Mendes saiu, sua expressão mudando de preocupação para confusão quando viu que sua filha não estava sozinha. Olívia, é hora de ir, disse ele olhando diretamente para a filha, mas sem fazer nenhum esforço para sinalizar. Marina viu o rosto de Olívia desmoronar. Viu o muro se erguer entre pai e filha, e naquele momento ela tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Senhor Mendes, disse ela em voz alta enquanto simultaneamente sinalizava para o benefício de Olívia. Meu nome é Marina Campos, sou intérprete e estive conversando com sua filha. Ela é extraordinária. Mendes piscou claramente surpreso com essa abordagem direta de alguém que ele provavelmente via como parte da equipe de serviço. Agradeço. Você trabalha para o evento sim, respondeu Marina, ainda sinalizando suas palavras.
Mas agora sou apenas alguém que acha que você deveria saber o que está perdendo por não conseguir se comunicar diretamente com a Olivia. A expressão do bilionário endureceu, mas Marina viu algo mais ali também. Um vislumbre de vergonha rapidamente mascarado. Os olhos de Olivia estavam arregalados, suas mãos congeladas no ar. A mandíbula de Antônio Mendes se contraiu. Senhorita Campos, Marina forneceu, continuando a sinalizar cada palavra. Senhora Campos, ele repetiu. Agradeço sua preocupação, mas meu relacionamento com minha filha é um assunto particular. Marina sentiu sua postura profissional escorregar. Com todo o respeito, Sr. Mendes, a comunicação não deveria ser particular, deveria ser acessível. As mãos de Olivia se moveram rapidamente. Marina, está tudo bem. Você não precisa fazer isso. Não, não está tudo bem. Marina sinalizou de volta antes de se dirigir a Mendes novamente. Sua filha ficou sozinha a noite toda enquanto todos celebravam sua generosidade. O senhor vê a ironia nisso. Um lampejo de dor genuína cruzou o rosto de Mendes antes que sua máscara de negócios voltasse ao lugar. Você passou dos limites, senhora Campos. Olivia, estamos de saída. Ele se virou e caminhou de volta para o salão de festas, claramente esperando que sua filha o seguisse. Olivia hesitou, seus olhos fixos nos de Marina. Sinto muito. Olivia sinalizou rapidamente. Ele fica na defensiva com isso. Tem sido assim desde o acidente. Acidente? Perguntou Marina, mas Olivia já estava se afastando. Me encontre na Academia Morumbi. Olivia sinalizou antes de desaparecer pela porta. Marina ficou sozinha no terraço, o coração batendo forte. Ela havia arriscado sua reputação profissional ao confrontar um cliente poderoso. Pior, ela poderia ter dificultado as coisas para Olivia. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma mensagem de voz da coordenadora de sua agência. Marina, me ligue de volta imediatamente. Houve uma queixa sobre sua conduta no gala de ontem à noite. Seu estômago revirou. Era exatamente o que ela temia. Com o aluguel de seu apartamento já 2 semanas atrasado e os empréstimos estudantis se acumulando, ela não podia se dar ao luxo de perder clientes. Ela havia deixado um cargo estável nas escolas da rede pública de São Paulo há 6 meses, quando cortes no orçamento eliminaram sua função e o trabalho freelance se provou muito menos confiável do que ela esperava. Ela retornou à ligação com os dedos trêmulos, preparada para o pior. Eu posso explicar. Marina começou quando sua coordenadora atendeu. Você certamente vai explicar. Veio a resposta ríspida. O escritório de Antônio Mendes ligou esta manhã. Eles solicitaram você especificamente para um compromisso particular em sua casa esta tarde. Marina quase deixou o telefone cair. Eles o quê? Não tenho ideia do que aconteceu ontem à noite. Mas de alguma forma você chamou a atenção de um dos homens mais influentes de São Paulo. Isso pode ser enorme para a agência. Marina, não estrague tudo. 3 horas depois, Marina se viu dirigindo pelos portões imponentes da propriedade dos Mendes no Morumbi, com vista para a cidade de São Paulo. A mansão modernista de vidro e pedra refletia o céu cinzento paulistano, austera e bela contra o pano de fundo de jardins perfeitamente cuidados. Uma governanta a recebeu na porta. O Sr. Mendes está esperando em seu escritório. Por aqui, por favor. Marina a seguiu por corredores adornados com arte de qualidade de museu. Ela notou uma impressionante pintura abstrata com pinceladas ousadas de cobalto e ouro que parecia fora de lugar entre as peças mais tradicionais. É da Olivia, ela é muito talentosa, comentou a governanta, notando o interesse de Marina. Antes que Marina pudesse responder, elas chegaram ao escritório de Mendes, uma sala espaçosa com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Antônio Mendes se levantou quando elas entraram, dispensando a governanta com um aceno. Senhora Campos, obrigado por vir. Seu tom era friamente profissional. Por favor, sente-se. Marina sentou-se na cadeira oferecida, preparando-se para uma reprimenda formal ou até mesmo um pedido para assinar um acordo de confidencialidade sobre a condição de sua filha. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse Mendes, surpreendendo-a completamente. Como disse suas palavras ontem à noite, ele fez uma pausa claramente desconfortável. Foram inadequadas naquele ambiente, mas não imprecisas. Foi chamado à minha atenção que falhei com minha filha de maneiras significativas. A vulnerabilidade em sua admissão pegou Marina de surpresa. Senhor, peço desculpas por falar tão sem rodeios. Não era meu lugar. Talvez fosse exatamente o seu lugar, respondeu Mendes, movendo-se para sentar atrás de sua mesa. Você é a profissional, afinal. É por isso que a chamei aqui hoje. Ele colocou as mãos espalmadas sobre a superfície da mesa,
Um homem de negócios organizando seus pensamentos. Olivia perdeu a audição no mesmo acidente de carro que levou sua mãe. Ela tinha 7 anos. Os médicos disseram que foi dano neural permanente irreversível. Passei os 2 primeiros anos após o acidente consultando especialistas ao redor do mundo buscando todas as opções de tratamento tentando consertá-la. Consertá-la, disse Marina suavemente, lembrando-se das palavras de Olivia. Mendes estremeceu. Sim, eu não conseguia aceitar que minha filha nunca mais ouviria. Quando finalmente aceitei um padrão já havia sido estabelecido. Intérpretes especialistas, tutores, pessoas que eu pagava para se comunicarem com ela, para que eu não tivesse que enfrentar minha própria inadequação. Ele pegou uma fotografia emoldurada em sua mesa, virando-a para que Marina pudesse ver. Um Mendes mais jovem estava com uma mulher bonita e uma criança sorridente, Olivia, antes do acidente. Catarina, minha esposa, começou a ensinar Libras para Olivia quando ela era um bebê. Sinais para bebês eles chamavam. Catarina acreditava na comunicação em todas as suas formas. Ela era uma pianista de concerto, mas sempre dizia que a música era apenas uma língua entre muitas. Olivia mencionou que a mãe dela era pianista, disse Marina. Mendes ergueu os olhos bruscamente. Ela falou sobre a Catarina. Brevemente. Ela disse que sua casa já foi cheia de música. Ele pousou a fotografia com cuidado como se pudesse se quebrar. Era. Depois do acidente eu não suportava mais ouvir. Vendi o piano de Catarina, parei de tocar os discos que ela amava. Pensei que estava protegendo a Olivia de lembranças dolorosas, mas talvez estivesse apenas me protegendo. Marina observou as emoções passarem por seu rosto. Luto, arrependimento, um desejo de consertar as coisas. Apesar de sua raiva inicial por ele, ela sentiu sua perspectiva mudar. Senhor Mendes, por que exatamente estou aqui hoje? Ele se endireitou o modo empresário reativado. Quero contratá-la, senhora Campos. Não através de sua agência, mas diretamente. Um contrato pessoal para interpretar para a Olivia. Não, ele disse com firmeza. Para me ensinar a sinalizar. Eu deveria ter aprendido anos atrás. Quero me comunicar com minha filha diretamente, sem intermediários. Marina recostou-se genuinamente surpresa. Isso é louvável, Sr. Mendes, mas aprender Libras leva tempo e prática consistente. Não é algo que você possa conseguir em algumas sessões. Estou ciente. Estou preparado para me comprometer com aulas regulares durante o próximo ano, no mínimo. 2 vezes por semana, mais se minha agenda permitir. Ele mencionou um valor para sua remuneração que fez os olhos de Marina se arregalarem. Esse arranjo lhe interessaria, resolveria seus problemas financeiros da noite para o dia, mas o dinheiro não era sua principal preocupação. Antes de responder, posso perguntar por que agora o que mudou. A expressão de Mendes suavizou-se quase imperceptivelmente. Ontem à noite observei o rosto da minha filha quando você falou com ela em sinais. Percebi que não a via tão viva há anos. Então esta manhã ela deixou isso na minha mesa. Ele entregou a Marina um pedaço de papel dobrado. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Pai, sei que você está bravo com o que aconteceu com a intérprete ontem à noite, mas por 10 minutos alguém me viu não, a filha surda do Mendes. Se você realmente quer honrar a memória da mamãe com suas doações ao hospital, lembre-se do que ela sempre dizia. A verdadeira cura começa ao ser ouvido. Eu não sou ouvida há muito tempo. Olivia. Marina redobrou o bilhete com cuidado, a garganta apertada de emoção. Passei anos jogando dinheiro na surdez da minha filha, disse Mendes em voz baixa. Construindo alas de educação para surdos, financiando pesquisas, doando para organizações, tudo isso enquanto falhava em fazer o único investimento que realmente importava. Não é tarde demais, disse Marina. Olivia ainda é jovem. Ela vai para a faculdade no próximo ano. Harvard já a aceitou na admissão antecipada. O orgulho brilhou em seu rosto. Tenho uma janela limitada para consertar o que quebrei. Marina considerou sua resposta com cuidado. Sr. Mendes ficaria feliz em lhe ensinar Libras, mas preciso ser clara sobre algo. Isso não será uma solução rápida. Aprender a sinalizar é uma coisa. Reconstruir seu relacionamento com a Olivia é outra. Eu entendo. Ele se levantou de sua mesa. Estou preparado para fazer o que for preciso. Agora, há outra pessoa que gostaria de falar com você. Como se fosse uma deixa, a porta do escritório se abriu e Olivia entrou. Ao ver Marina, ela abriu um sorriso genuíno. Você veio, ela sinalizou. Seu pai me convidou. Marina respondeu em sinais. Os olhos de Olivia dardejavam entre Marina e seu pai, a confusão evidente. Por quê? Mendes pigarreou sem jeito. Vou deixar a senhora Campos explicar.
Tenho uma teleconferência em 5 minutos. Ele parou na porta, olhando para trás para sua filha. Olivia, Nós conversamos mais tarde. Depois que ele saiu, as mãos de Olivia se moveram rapidamente. O que está acontecendo? Estou encrencada pelo que aconteceu ontem à noite. Nenhum de nós está encrencado. Marina a tranquilizou. Seu pai me contratou para ensiná-lo Libras. As mãos de Olivia congelaram no meio do sinal sua expressão de completa incredulidade. Meu pai aprendendo a sinalizar, você está brincando. Não estou. Ele parece muito determinado. Olivia afundou na cadeira que seu pai havia desocupado. Seu rosto uma mistura complexa de esperança e ceticismo. Ele não vai continuar. Ele nunca continua com nada que envolva minha surdez. Talvez desta vez seja diferente, Marina sugeriu gentilmente. Por que seria... Os sinais de Olivia eram afiados, revelando anos de decepção. Porque desta vez, ele não está tentando consertar você. Ele está tentando consertar a si mesmo. 3 semanas depois, Marina estava sentada em frente a Antônio Mendes em seu escritório em casa, observando-o lutar com a datilologia. R-E-U-N-I. Umo, O-A-S-T-R-E-S. Seus dedos formavam laboriosamente cada letra. Bom, Marina sinalizou e falou simultaneamente. Seu método de ensino padrão. Mas lembre-se, há um sinal específico para reunião, que seria mais rápido do que soletrar. Mendes franziu a testa em concentração ao tentar o sinal, sua frustração evidente quando seus dedos não cooperavam. Isso é impossível, ele murmurou baixando as mãos. Estou velho demais para aprender uma nova língua. Você aprendeu mandarim para negócios. Marina o lembrou tendo aprendido sobre suas realizações linguísticas durante as sessões. Aquilo foi diferente. Eu era mais jovem e era... Ele parou ciente da implicação. Mais importante, Marina completou mantendo o tom neutro. Mendes teve a decência de parecer envergonhado. Eu ia dizer mais fácil, mas você está certa em me chamar a atenção. Ao longo dessas semanas, Marina descobrira que por baixo de sua aparência imponente, Antônio Mendes era um homem complexo, brilhante nos negócios, mas emocionalmente atrofiado pelo luto capaz de um foco tremendo, mas cego, para o que estava bem à sua frente. Vamos tentar uma abordagem diferente, sugeriu Marina. Em vez de vocabulário de negócios, vamos praticar algo que você realmente queira dizer a Olivia. Mendes pareceu desconfortável. Como, por exemplo, tenho orgulho de você. Isso é algo que toda criança precisa ouvir. Algo brilhou em seu rosto. Ela acha que não tem orgulho dela. Marina escolheu suas palavras com cuidado. Senhor Mendes, quando foi a última vez que você disse isso a ela diretamente, ele não respondeu o que foi resposta suficiente. Deixe-me mostrar, disse ela demonstrando o sinal e mostrando o sinal. Tenho orgulho de você. Mendes observou atentamente. Depois imitou seus movimentos com uma graça surpreendente. Apesar de todas as suas queixas, ele estava progredindo mais rápido do que a maioria dos alunos adultos. Perfeito, Marina incentivou. Agora tente eu te amo. O simples sinal de mão com o mindinho, o indicador e o polegar estendidos pareceu sobrecarregá-lo. Depois de tentar, ele se levantou abruptamente e foi até a janela. Senhor Mendes, eu não digo essas palavras para a Olivia desde que a Catarina morreu. Ele admitiu de costas para Marina. Nem em voz alta. E certamente não em sinais. Por que não? Ele se virou sua compostura se desfazendo. Porque toda vez que olho para ela, vejo a Catarina. Vejo o que perdemos. O que eu não consegui proteger. A compreensão surgiu para Marina. O acidente, você estava dirigindo. Mendes assentiu uma vez bruscamente. Gelo na pista, um caminhão derrapou à nossa frente. Desviei para evitar, mas batemos na mureta de proteção. Sua voz tornou-se clínica distante. Catarina morreu na hora. Olivia estava no banco de trás. O impacto causou um trauma em seus nervos auditivos. Quando ela acordou no hospital, não conseguia ouvir nada. Isso não foi sua culpa, disse Marina gentilmente. Diga isso para minha filha de 7 anos que acordou em um mundo silencioso sem a mãe. A amargura tingia suas palavras. Por meses depois, ela gritava à noite. Sons horríveis, Cruz. Ela não conseguia se ouvir. Eu não conseguia confortá-la. A única coisa que a acalmava era desenhar. Ela desenhava por horas esses quadros caóticos e escuros que seu terapeuta dizia que expressavam seu trauma. E agora ela é uma artista, observou Marina. Uma muito talentosa. Concordou Mendes, um pingo de orgulho transparecendo. Ela foi aceita no programa de artes visuais de Harvard. Catarina teria ficado... Sua voz falhou. Catarina teria ficado tão orgulhosa.
A aula continuou, mas a mente de Marina voltava ao que Mendes havia revelado. O acidente explicava muito sobre o relacionamento quebrado deles, sua culpa, seu afastamento emocional, suas tentativas desesperadas de consertar a surdez de Olivia, enquanto evitavas a ferida mais profunda entre eles. Mais tarde, naquela tarde, Marina encontrou Olivia em um café perto da Academia Morumbi. Essas reuniões haviam se tornado regulares, inicialmente focadas em discutir o progresso de Mendes com a Libras, mas evoluindo para uma amizade genuína. Então, Olivia sinalizou depois que se acomodaram com suas bebidas. Como meu pai está indo ainda péssimo. Na verdade, ele está melhorando, Marina respondeu com sinceridade. Ele é mais dedicado do que você pensa. Olivia revirou os olhos. Ele encara tudo como uma aquisição de negócios. Estudar, dominar, passar para o próximo desafio. Isso é tão ruim se significa que ele está aprendendo a se comunicar com você. Acreditarei quando vir, Olivia sinalizou. Mas Marina notou a esperança escondida por trás de seu ceticismo. Ele me contou sobre o acidente hoje. Marina revelou com cuidado. As mãos de Olivia pararam. Ele nunca fala sobre isso. Acho que ele carrega muita culpa. Deveria. Olivia sinalizou seu movimento subitamente afiado. Não pelo acidente, isso não foi culpa dele, mas pelo que veio depois, por desaparecer quando eu mais precisei dele. O que você quer dizer? Olivia suspirou, seus dedos dançando através de uma complexa série de sinais que revelavam mais emoção do que seu rosto cuidadosamente controlado. Depois que a mamãe morreu, o papai me mandou para internatos especializados para surdos. Ele visitava nos fins de semana designados para os pais sempre com um intérprete. Nós nos tornamos estranhos um para o outro. Quando finalmente voltei para casa de vez aos 15 anos, foi como morar com um conhecido educado. Não meu pai. Marina sentiu seu coração doer por ambos. Um pai e uma filha separados não apenas pela surdez, mas por um luto compartilhado que não conseguiam expressar um ao outro. Você nunca me disse por que deixou seu emprego na escola. Olivia sinalizou claramente, querendo mudar de assunto. Marina hesitou antes de responder honestamente. Cortes no orçamento foram a razão oficial, mas a verdade é que eu estava me envolvendo demais pessoalmente com os alunos surdos. Meu supervisor disse que eu precisava de melhores limites profissionais. A expressão de Olivia era curiosa. O que isso significa? Significa que eu fazia coisas como levar crianças surdas para casa quando seus pais as esqueciam ou defender agressivamente por recursos que a escola alegava não poder pagar. Marina deu de ombros. Talvez eles estivessem certos. Nunca fui boa em distanciamento emocional. Foi por isso que você confrontou meu pai no gala? Provavelmente, admitiu Marina. Não foi muito profissional. Foi exatamente o que eu precisava, contrapôs Olivia. Mesmo que nada mude com meu pai, você me viu. Isso importa. A conversa mudou para o portfólio de arte de Olivia e sua próxima exposição de final de ano. Enquanto conversavam, Marina não pôde deixar de notar como Olivia se iluminava ao discutir seu trabalho. A mesma intensidade apaixonada que ela vislumbrara em Mendes quando ele falava sobre sua empresa. Você deveria vir à minha exposição na próxima sexta-feira, Olivia sinalizou. É na galeria da escola. Eu adoraria, respondeu Marina. Seu pai estará lá. A expressão de Olivia se nublou. Ele foi convidado. Ele sempre aparece nos eventos da escola. Doações a fazer mãos a apertar. Você sabe como é. Mas ele não vê realmente a sua arte? Adivinhou Marina. Ele a vê como um hobby, não como uma vocação. Olivia sinalizou. Ele acha que a faculdade de administração de Harvard seria mais prática do que o programa de artes visuais. Você já disse a ele o quão importante a arte é para você. Como mal nos comunicamos sobre a que horas o jantar é servido. Você poderia mostrar a ele, sugeriu Marina. Sua arte fala muito, Olivia. Talvez ela possa preencher a lacuna que as palavras não conseguiram. Na sexta-feira seguinte, Marina chegou à galeria da Academia Morumbi 30 minutos antes do início da exposição. O espaço já estava agitado com a atividade dos alunos fazendo os ajustes finais em suas exibições. Olivia a avistou imediatamente e a chamou para uma impressionante coleção de telas que dominava a parede central da galeria. Marina prendeu a respiração ao observar a série. Composições abstratas que de alguma forma transmitiam emoção profunda através da cor e do movimento. Olivia, isso é incrível, ela sinalizou com sinceridade. A peça central era particularmente cativante, uma grande tela dividida em duas seções. O lado esquerdo retratava uma escuridão caótica cortada com vermelho e preto, enquanto o lado direito
mostrava um surgimento gradual de azuis e dourados, uma sensação de ordem evoluindo do caos. O cartão de título dizia simplesmente "Depois do silêncio". É sobre o acidente, Olivia sinalizou, observando a reação de Marina com atenção. O momento em que tudo mudou. Marina notou algo que não tinha visto inicialmente embutidas na seção caótica. Havia palavras quase indiscerníveis pintadas em várias fontes, enquanto o lado ordenado continha o que pareciam ser mãos formando sinais. As palavras são coisas que me lembro de ouvir antes de perder a audição, explicou Olivia. A voz da minha mãe, música, risadas. Os sinais são a nova língua que tive que aprender. Antes que Marina pudesse responder, um murmúrio passou pela galeria. Antônio Mendes havia chegado impecavelmente vestido em um terno sob medida, sua presença comandando atenção imediata. O diretor da escola correu para cumprimentá-lo, conduzindo-o no que parecia ser um tour pré-determinado de trabalhos selecionados de alunos. O rosto de Olivia caiu ligeiramente. Viu sempre o benfeitor, nunca o pai. Mas enquanto o diretor tentava guiar Mendes para uma sessão diferente, algo inesperado aconteceu. Mendes parou, disse algo que fez o diretor parecer surpreso, e em seguida caminhou diretamente em direção à exposição de Olivia. Seu pai está vindo para cá, Marina sinalizou rapidamente. Olivia se endireitou, sua expressão reservada, enquanto Mendes se aproximava. Ela não viu o que Marina viu. A maneira como os olhos de Mendes se arregalaram quando ele realmente olhou para a obra de arte dela. O lampejo de reconhecimento quando ele leu o título Depois do Silêncio. O que aconteceu em seguida surpreendeu a ambas. À vista de toda a multidão reunida, Antônio Mendes ergueu as mãos e lenta e deliberadamente sinalizou: "Isto é lindo, tenho orgulho de você." O choque de Olivia era visível, suas mãos congeladas ao lado do corpo. Por um momento, Marina temeu que ela não respondesse. Então, com os dedos trêmulos, Olivia sinalizou de volta: "Obrigada." Foi uma troca pequena, dolorosamente básica em comparação com os pensamentos complexos que ambos claramente queriam expressar. Mas naquele momento, enquanto pai e filha se olhavam com emoção desprotegida, talvez pela primeira vez em uma década, Marina entendeu que algo fundamental havia mudado. O que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que esse momento de conexão seria quebrado antes do final da noite por uma revelação que forçaria ambos a confrontar a verdadeira razão de seus anos de distanciamento. A exposição continuou com Olivia sendo relutantemente levada por seu professor de arte para falar com outros convidados. Antônio Mendes permaneceu em frente às suas pinturas, estudando cada uma com uma intensidade que surpreendeu Marina. "Você não me disse que ela era tão talentosa", disse ele quando Marina se aproximou. "Na verdade, eu disse", respondeu Marina. "Você só não estava pronto para ouvir." Ele reconheceu isso com um leve aceno de cabeça. Isso não é apenas bom para uma estudante do ensino médio. É extraordinário por qualquer padrão. Ele gesticulou para Depois do Silêncio. Este, em especial, é cru honesto. Ela tem tentado lhe dizer coisas através de sua arte por anos, disse Marina gentilmente. Tem sido a voz dela quando sentia que você não podia ouvi-la. Os olhos de Mendes permaneceram fixos na pintura. Eu fui um tolo, não fui. Antes que Marina pudesse responder, as luzes da galeria diminuíram ligeiramente, sinalizando o início formal da exposição. O diretor subiu ao palco, dando as boas-vindas a todos e agradecendo aos convidados especiais da noite, particularmente o Sr. Mendes, cujas generosas contribuições ao programa de artes da escola tornaram eventos como este possíveis. E agora, continuou o diretor, é com grande prazer que anuncio o ganhador deste ano da Bolsa de Estudos Memorial Catarina Mendes, por excelência em artes visuais. Marina viu Olivia congelar do outro lado da sala. Isso era claramente inesperado. Esta bolsa, estabelecida há 5 anos pelo Sr. Antônio Mendes em homenagem à sua falecida esposa, oferece um ano inteiro de estudos avançados no Instituto de Belas Artes de Paris após a formatura. A multidão murmurou em apreciação. Tal oportunidade era extraordinária e cara. O ganhador deste ano demonstrou talento notável, profundidade emocional e habilidade técnica, além de sua idade. Senhoras e senhores, tenho o orgulho de anunciar que a bolsa vai para a senhorita Olivia Mendes. Aplausos irromperam. Olivia ficou imóvel, sua expressão uma mistura complexa de choque, confusão e algo que parecia quase raiva. Todos os olhos se voltaram para ela, esperando que ela se aproximasse do pódio. Em vez disso, ela se virou e saiu rapidamente da galeria. O diretor vacilou, olhando incerto para Mendes. Após um momento constrangedor,
Mendes deu um passo à frente. Obrigado por sua paciência. Ele se dirigiu à multidão suavemente. Minha filha está compreensivelmente sobrecarregada. Com sua licença, ele seguiu o caminho de Olivia para fora da galeria, deixando sussurros confusos em seu rastro. Marina hesitou apenas por um momento, antes de ir atrás de ambos. Ela os encontrou em uma sala de aula vazia no corredor. As mãos de Olivia voavam em sinais rápidos e furiosos que Marina sabia que Mendes não conseguiria seguir em seu nível de iniciante. Como você pôde? Olivia estava sinalizando usar o nome da mamãe assim sem nem me dizer tomar decisões sobre o meu futuro sem me perguntar. Mendes olhou impotente para Marina quando ela entrou. Não consigo entendê-la quando ela sinaliza tão rápido. Marina deu um passo à frente. Ela está chateada porque você criou uma bolsa de estudos em nome da mãe dela, sem discutir com ela, e que você está tomando decisões sobre o futuro dela sem a participação dela. A expressão de Mendes endureceu. Pensei que ela ficaria satisfeita. Esta é uma oportunidade de prestígio. Eu não quero ir para Paris. Olivia sinalizou veementemente com Marina traduzindo em voz alta. Fui aceita em Harvard. Planejei isso por anos e você simplesmente decide sem me perguntar que eu deveria passar um ano em Paris. Harvard ainda estará lá depois. Não é essa a questão. Os sinais de Olivia eram tão fortes que pareciam cortar o ar. Você fez isso a minha vida inteira. Decidiu o que é melhor para mim sem nunca perguntar o que eu quero. Eu sou seu pai. É meu trabalho. Fazer o que? Me controlar. Me mandar para longe sempre que for conveniente. Primeiro todos aqueles internatos e agora Paris. Mendes estremeceu como se tivesse sido atingido. Aquelas escolas foram para lhe dar a melhor educação possível para sua situação. Minha situação. Os olhos de Olivia brilharam. Você quer dizer minha surdez ou o fato de que você não suportava olhar para mim depois que a mamãe morreu? A acusação crua pairou no ar entre eles. Isso não é verdade, disse Mendes, sua voz vazia. Não é. As mãos de Olivia tremiam enquanto ela sinalizava. Você me mandou embora por 9 anos, pai. 9 anos. Você visitava nos fins de semana dos pais com seus intérpretes e seus sorrisos forçados. E depois desaparecia de novo. Você sabe como foi isso ter 7 anos de repente surda minha mãe morta e depois abandonada pelo meu pai também. Marina traduziu fielmente seu coração doendo por ambos. Eu estava tentando protegê-la, disse Mendes, sua compostura se quebrando. Pensei que aquelas escolas especializadas lhe dariam o que eu não podia. O que você não podia me dar? Olivia exigiu através da tradução de Marina. Compreensão. O controle de Mendes finalmente se rompeu. Eu não conseguia entender o que você estava passando, Olivia. Eu não conseguia te ajudar. Toda vez que você tentava me dizer algo e eu não entendia. Toda vez que você chorava e eu não conseguia te consolar. Era como te perder de novo. Suas palavras pairaram no silêncio cruas com uma década de emoção reprimida. Então, em vez de aprender a falar comigo, Olivia sinalizou mais devagar agora, você me mandou embora e jogou dinheiro no problema. Mendes não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava baixa. Eu sei como parece. Mas, Olivia, eu não te mandei embora porque não te queria. Eu te mandei embora porque estava apavorado de falhar com você ainda mais mantendo-a comigo. Pior do que o abandono, eu estava quebrado depois que sua mãe morreu, admitiu Mendes, afogando-me em culpa mal funcionando. Convenci a mim mesmo de que você estaria melhor com profissionais que entendessem a surdez que pudessem lhe dar uma comunidade que eu não podia. Eu precisava do meu pai. Olivia sinalizou, lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Não de uma comunidade, não de especialistas, apenas de você. Mendes se moveu em direção a ela, depois parou a incerteza em cada linha de seu corpo. Eu não sabia como ser o que você precisava. Você não tentou, Olivia sinalizou, mas sua raiva estava diminuindo, substituída por um luto antigo. Você está certa, admitiu Mendes. Eu peguei o caminho do covarde. E então, quando você finalmente voltou para casa, éramos estranhos um para o outro. Eu não sabia como preencher essa lacuna. Olivia estudou o rosto de seu pai. É por isso que você está aprendendo a sinalizar agora. Para preencher a lacuna, sim, ele respondeu simplesmente. Um longo silêncio se estendeu entre eles, preenchido por uma década de mal-entendidos e conexões perdidas. Finalmente, Olivia sinalizou. A bolsa de estudos. Você realmente a criou para a mamãe. Mendes assentiu. Ela sempre acreditou que a arte poderia curar feridas que nada mais poderia tocar. Ela teria ficado tão orgulhosa do seu talento, Olivia. Mas por que Paris? Porque agora
Mendes olhou para o chão depois de volta para sua filha. Porque eu vi sua carta de aceitação de Harvard. Porque percebi que você estaria partindo em breve e eu já tinha perdido tanto. Porque ele hesitou. Depois continuou com dolorosa honestidade. Porque parte de mim pensou que se você estivesse em Paris, em vez de Cambridge, eu teria mais um ano para aprender a falar com você antes que você fosse embora. A admissão pairou no ar impressionante em sua vulnerabilidade. A expressão de Olivia suavizou ligeiramente. Pai, eu não estava planejando desaparecer da sua vida depois do ensino médio. Não estava, ele perguntou em voz baixa. Eu não a teria culpado. Marina observou enquanto a compreensão passava entre pai e filha. Talvez a primeira compreensão real que eles compartilharam em anos. Eu não quero ir para Paris. Olivia sinalizou novamente, mais gentilmente agora. Harvard tem sido o meu sonho. Mendes assentiu lentamente. Então será Harvard. A bolsa pode ir para outro estudante. Mas, continuou Olivia, talvez pudéssemos ir a Paris juntos algum dia. Mamãe sempre quis me levar lá. Os olhos de Mendes se arregalaram de surpresa, depois se encheram de uma emoção que ele não conseguiu conter. Eu gostaria muito disso. Hesitante, ele ergueu as mãos e sinalizou lenta, mas corretamente. Me desculpe por ter falhado com você. Eu te amo, Olivia. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Olivia, enquanto ela observava as mãos de seu pai formarem as palavras que ela esperou tanto tempo para ver. Ela deu um passo à frente e o envolveu em um abraço forte. Mendes assegurou firmemente seus próprios olhos fechados contra as lágrimas. Por cima do ombro de Olivia, ele articulou um obrigado para Marina. Marina saiu silenciosamente da sala, dando a pai e filha a privacidade que mereciam. Ao caminhar de volta para a galeria, sentiu uma profunda satisfação sabendo que havia desempenhado um pequeno papel na cura de uma ferida que havia infeccionado por tempo demais. 6 meses depois, Marina estava na plateia da cerimônia de formatura da Academia Morumbi. Como oradora da turma, Olivia fez seu discurso em Libras com um intérprete profissional, vocalizando suas palavras para o público ouvinte. De seu assento, Marina podia ver Antônio Mendes na primeira fila, observando sua filha com orgulho indisfarçável. O discurso de Olivia foi eloquente e comovente, abordando temas de comunicação, conexão e a coragem de superar divisões. Mas foram suas palavras de encerramento que trouxeram lágrimas aos olhos de Marina. Em um mundo que muitas vezes valoriza apenas o que pode ser ouvido, Olivia sinalizou. Aprendi que as conversas mais importantes acontecem em silêncio no espaço entre as palavras na arte, em gestos de amor que transcendem a linguagem. Minha jornada do silêncio à expressão não teria sido possível sem 2 pessoas. Minha mãe, que me ensinou que a música existe mesmo para aqueles que não podem ouvi-la, e meu pai, que aprendeu que o amor nem sempre precisa de som para ser compreendido. Após a cerimônia, em meio à multidão de famílias comemorando, Marina se viu cara a cara com pai e filha. Temos algo para te mostrar. Olivia sinalizou com entusiasmo. Ela acenou para o pai, que pegou o celular e abriu uma galeria de fotos. As imagens mostravam um estúdio espaçoso cheio de luz natural, materiais de arte e vários cavaletes. Nós convertemos o solário da ala leste no estúdio da Olivia, explicou Mendes. Ela o usará quando estiver em casa de férias de Harvard. É lindo, disse Marina sinceramente. E não é só isso, Olivia sinalizou. Conte a ela, pai. Mendes sorriu um sorriso genuíno que transformou seu rosto geralmente sério. Eu estabeleci uma fundação em nome de Catarina, a Fundação Mendes para a Educação de Surdos e as Artes. Vamos financiar programas de arte-terapia, educação em Libras e bolsas de estudo para estudantes surdos. E, acrescentou Olivia com orgulho, todos os funcionários da fundação serão obrigados a aprender Libras sem exceções. Isso é maravilhoso, disse Marina. Vocês 2 devem estar muito orgulhosos. Estamos, respondeu Mendes, suas mãos formando do sinal simultaneamente com suas palavras. Ainda básico, mas muito mais fluente do que antes. E gostaríamos que você fizesse parte disso, Marina, como nossa diretora de programa se estiver interessada. Marina olhou para eles em choque. Diretora de programas, quem melhor, Olivia sinalizou. Foi você quem nos ensinou que a comunicação não é apenas sobre palavras, é sobre realmente enxergar um ao outro. Marina olhou para os 2, a jovem artista brilhante e resiliente e o poderoso empresário que finalmente aprendera a linguagem mais importante de todas e soube sua resposta imediatamente. Seria uma honra,
disse ela, sinalizando e falando as palavras que iniciariam o próximo capítulo para todos eles. Agora eu queria fazer uma pequena pausa para interagir um pouco com vocês, que são a alma deste espaço. Primeiramente, tenho uma curiosidade genuína: qual é a idade de vocês? Podem deixar aí nos comentários. Eu adoraria saber um pouco mais sobre quem está me assistindo, se são mais jovens, mais experientes. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para todos. E sobre esta história, este tema que acabamos de conversar, o que vocês sentiram? Ela tocou em algum ponto sensível, fez vocês refletirem sobre a vossa própria vida. A opinião de cada um de vocês é extremamente valiosa para mim. Por favor, partilhem o que sentiram, mesmo que seja apenas uma palavra. Independentemente de qualquer coisa do fundo do meu coração, eu desejo que a paz encontre um lar permanente no coração de cada um de vocês, que vocês e as vossas famílias estejam sempre seguros, tranquilos e que consigam encontrar serenidade mesmo nos momentos mais turbulentos. Que a paz esteja convosco. Agora vamos pensar juntos. Sobre este conhecimento que partilhamos, esta ideia que exploramos, o que ficou na vossa mente? Qual foi o pensamento principal que vocês levarão daqui hoje? Eu peço que tirem um minuto para refletir e, se sentirem à vontade, escrevam nos comentários. Este espaço é nosso, é um lugar de troca. E para finalizar, mas sendo o mais importante de tudo, eu desejo a todos vocês, sem exceção, muita saúde. Cuidem-se bem, cuidem do vosso corpo e da vossa mente. Que a saúde seja abundante na vossa vida e na vida de todos os que vocês amam. Um grande abraço e fiquem bem.